Eu sou o Bruno, e hoje o shopping está funcionando até mais tarde por causa da temporada de fim de ano. As pessoas vão e vêm carregando sacolas, rindo, tirando fotos, mas eu sei que depois da meia-noite esse lugar muda. Quando o último cliente vai embora, as vitrines parecem observar e os corredores ficam grandes demais. Hoje, eu fui colocado no turno extra e, mesmo sem saber explicar, eu senti que algo estava errado desde o momento em que cheguei. Antes de começar, um dos seguranças antigos me chamou num canto. Ele apontou o mapa do circuito e falou: "Baixe demais. Sala 04 você não usa. Ela só está no papel." Eu ri, achando que era brincadeira, mas ele não riu. Ele apenas virou as costas. Depois disso, eu não consegui parar de olhar para aquele número. 04, a única sala sem registro no sistema. A única sem histórico. A única que não deveria existir. Por volta das 2 horas da manhã, enquanto fazia a ronda do terceiro andar, vi algo que fez meu coração disparar. A porta da sala 04 estava entreaberta, a mesma que deveria ter um cadeado pesado, segundo o funcionário antigo. Não havia barulho, só um breu absoluto lá dentro, como se a luz não conseguisse entrar. E eu juro, a temperatura do corredor caiu na hora. Quando empurrei a porta e acendi a lanterna, vi algo que não devia existir. Monitores antigos, de tubo, alinhados numa mesa de ferro enferrujada, todos ligados. E cada tela mostrava coisas que não eram do shopping atual. Corredores que não existem mais. Lojas se fecharam há décadas. Funcionários que eu nunca vi. E um Papai Noel parado bem no centro de uma sala. Ele olhava diretamente para a câmera, sem piscar, sem respirar, como se soubesse que eu estava ali. Antes de começar, se você gosta desse tipo de relato, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o Contos Noturnos a continuar trazendo histórias como essa. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história agora. Quero saber de onde essa vigília noturna está chegando. Eu sempre achei que shopping center, depois que fecha, vira outro tipo de construção. De dia é barulho, fila, música, criança correndo, promoções piscando nas telas. Mas quando o último funcionário passa pela catraca e a luz geral baixa para metade, parece que todo aquele espaço fica abandonado demais para ter sido tão cheio poucas horas antes. É como se o silêncio revelasse o que o movimento esconde. Meu turno naquela noite seria longo. A gerência decidiu que, por causa do Natal, o shopping ficaria aberto até mais tarde, e isso significava que eu ficaria ali dentro até quase 4 da manhã. Eu já tinha me acostumado a trabalhar em horários que ninguém quer, mas ultimamente tudo parecia mais pesado. Talvez pelas últimas semanas, talvez pelas histórias que eu ainda tento fingir que não vivi. Quando cheguei à sala principal de monitoramento, o operador do turno anterior já estava guardando as coisas. Um cara antigo, desses que todo mundo conhece pelo apelido. Ele me cumprimentou e fez aquele comentário casual, que acabou marcando minha noite inteira. Ô Bruno, só para lembrar, a sala de monitoramento 04, aquela você nem usa. Só tá aí no mapa porque o shopping é cheio de frescura com auditoria. Eu ri, meio sem graça. Trancada, né? Ele fez uma pausa estranha antes de responder. Trancada, é. E pegou o crachá. Boa noite, garoto. Qualquer coisa me chama. Só que não tinha qualquer coisa. Ele saiu rápido demais, como se quisesse ir embora antes que eu perguntasse mais alguma coisa. Eu fiquei ali, sozinho, observando as telas. Corredores vazios. Lojas fechadas, com vitrines apagadas. As luzes de Natal refletindo no piso como se fossem pequenas brasas coloridas espalhadas pelo chão. Às 0h42, fiz a primeira ronda. Shopping de madrugada tem um cheiro próprio. Ar-condicionado misturado com poeira, aquela fragrância artificial das lojas que insiste em ficar no ar, e algo mais profundo, como o cheiro de um lugar que tenta esconder sua idade. Durante a caminhada, passei pelo corredor central, aquele com as janelas de vidro enormes que mostram a decoração externa. Vermelho, branco, piscando devagar. O reflexo me acompanhava como pequenos olhos observando cada passo. Quando virei para o setor administrativo, senti o primeiro arrepio da noite. A porta da sala 04 estava
Aberta. Entreaberta. 1 palmo. O suficiente para me mostrar que lá dentro, mesmo com todo o shopping sendo iluminado por lâmpadas frias, aquela sala permanecia completamente escura. Por alguns segundos, fiquei parado, só ouvindo meu coração acelerar. Eu sabia que aquela porta deveria estar trancada com cadeado. Eu mesmo tinha passado por ali semanas antes, só para confirmar o mapa. Fechada, lacrada, sala não utilizada. Era assim que constava no sistema. Meu rádio chiou na cintura, dando um estalo seco. Quase soltei um xingamento. Levei a mão até o couro de chave, como se aquilo fosse me proteger. Não protege. Nunca protege. Aproximei-me devagar. O corredor estava iluminado pela lâmpada fria de cima, mas a sala parecia engolir essa luz, como se fosse um buraco negro encaixado no prédio. Empurrei a porta com 2 dedos. Ela abriu sem resistência. O interior estava silencioso. Silencioso demais para ser apenas uma sala vazia. Aquele tipo de silêncio que parece ter peso. Dei 2 passos para dentro, tateando a parede até encontrar o interruptor. Mas quando apertei, nada aconteceu. Nenhuma lâmpada acendeu. Nenhum clique. Como se a sala estivesse desligada da estrutura elétrica. Então, aos poucos, a luz externa começou a revelar contornos. E foi aí que percebi que tinham telas lá dentro. Monitores antigos, dessa era pré-HD, pré-digital, com bordas grossas e foscas. Todos ligados, todos funcionando, e todos mostrando imagens que não faziam sentido. Corredores que não existiam mais. Lojas que eu sabia que tinham sido demolidas há anos. Pisos diferentes, decorações de datas que não pertenciam a 2025. A sensação que tive foi estranha, como se eu estivesse observando shopping em outros tempos. Como se aquela sala estivesse presa em uma versão antiga do prédio. Mas não foi isso que me fez perder o ar. Foi quando, em uma das telas, eu reparei na figura. Um Papai Noel, sentado numa cadeira antiga, dessas usadas nos shoppings nos anos 90. Ele olhava diretamente para a câmera, mas não era um olhar posado. Era um olhar consciente, atento, vivo. E, enquanto eu tentava entender o que estava vendo, ele piscou. Devagar, deliberadamente. Eu dei um passo para trás, sem perceber. Meu corpo respondeu antes da minha mente. E quando olhei de novo para a tela, ele não estava mais sentado. Ele estava de pé, muito mais perto da lente. Quase como se tivesse se aproximado enquanto eu piscava. Eu sempre achei que trabalhar em shopping à noite seria mais fácil do que trabalhar em fábrica abandonada, estação de trem deserta ou casa antiga sorrateira no meio da madrugada. Aqui, pelo menos, eu ainda ouvia vozes de clientes se despedindo, som de caixas registradoras se fechando, o cheiro de comida que vazava da praça de alimentação. É como se o lugar ainda respirasse um pouco, mesmo quando o movimento vai morrendo. Mas naquela noite, depois do que aconteceu com a sala 04, a respiração do shopping parecia presa, engasgada. Depois de ver aquelas imagens que não faziam sentido, corredores antigos, lojas demolidas, um Papai Noel dos anos 90 olhando direto para a câmera, eu tentei me convencer de que era defeito. Sempre tem uma explicação técnica. Sempre. Mas quando voltei para a sala de monitoramento principal, algo já estava diferente. As câmeras estavam mudas. Normalmente, há um chiado característico, um fluxo constante de micro-ruídos digitais que preenchem o silêncio. Só que naquela noite, as telas pareciam desligadas, mas não estavam. Elas funcionavam. Mostravam o corredor, a praça de alimentação, o estacionamento coberto. Só que sem nenhum som. Como se tivessem arrancado o mundo de dentro delas. Eu toquei no fone. Nada. Troquei de conector. Nada. Desliguei e liguei o painel. Continua 0. E aí percebi. Apesar de estar no centro de monitoramento principal, eu ainda podia ver, mentalmente, a imagem naquela porta escura da sala 04 atrás de mim. Como se tivesse ficado marcada no canto do meu olho. Eu tentei focar no trabalho, nas rondas, nos protocolos, mas parecia que o shopping inteiro estava esperando eu voltar lá. Ainda assim, fiz minha primeira ronda da noite, tentando agir naturalmente.
O corredor principal ainda tinha algumas pessoas, funcionários das lojas fechando caixa, arrumando vitrines, recolhendo estoques. Eles pareciam cansados, mas normais. Tudo normal demais. Mas aí eu notei. Cada vez que eu passava por uma das janelas, com aquelas luzes de Natal refletindo no vidro, algo nos reflexos não acompanhava meus movimentos. Eu me mexia. O reflexo não. Não sei explicar. Era como se tivesse um segundo Bruno ali, no vidro, observando, levemente atrasado, como se fosse uma gravação antiga tentando se alinhar comigo. A primeira vez que percebi isso, o coração bateu forte, mas eu continuei andando, fingindo que não vi. Quando terminei metade da ronda, voltei para a sala principal de monitoramento. E assim que abri a porta, levei um susto. As luzes estavam apagadas. Todas. Só o brilho azul das telas iluminava a sala. Eu tinha deixado a luz acesa quando saí. Eu lembro disso porque odeio trabalhar com tudo apagado. O shopping já é escuro o suficiente. Mas agora parecia uma cabine de testemunhas protegidas. Um bunker do silêncio. Me aproximei devagar. As telas estavam mexendo sozinhas. Sim, mexendo. O painel tinha um modo manual onde eu controlava qual câmera apareceria. Mas agora, as câmeras mudavam de corredor, de andar, de posição, sem que eu encostasse em nada. Troquei o visor. Nada. Troquei outro. Nada. E aí? De repente, entre um corte e outro, a tela piscou e mostrou, rápido demais para ser uma câmera atual, a mesma imagem na sala 04. Mas não era ao vivo. Era um corredor que não existe mais. Com placas antigas, piso antigo, iluminação amarela, arquitetura dos anos 90. E alguém estava parado no meio do corredor. Não era o Papai Noel. Era outra coisa. Um funcionário, um vigia antigo, um homem comum. Ele estava de costas, parado, imóvel. A imagem durou menos de um segundo. Depois sumiu. O painel voltou ao corredor atual, com as decorações de Natal refletindo no piso limpo. Eu recuei. Meu coração estava tão acelerado que parecia um gerador querendo explodir. Isso é impossível, murmurei sozinho. E então, enquanto ainda encarava as telas, notei algo estranho na câmera que dava visão para o segundo andar, exatamente o andar onde eu estava, no mesmo corredor onde a sala 04 ficava. Na gravação ao vivo, havia uma porta aberta, a porta da sala 04. Só que eu tinha fechado e trancado. Eu fiquei parado, congelado, olhando para aquela porta aberta na tela, enquanto o silêncio absoluto da sala parecia mais pesado do que tudo. Foi aí que o rádio chiou. Finalmente, um som. Mas não era um chamado normal. Era como se alguém respirasse no canal. Leito, fundo, próximo ao microfone. Eu apertei o botão. Central, aqui é o Bruno. Me copia? A respiração parou. E uma voz, baixa demais, quase arranhando, sussurrou. Não volte lá. Meu sangue gelou. Quem está falando? Perguntei, tentando manter a voz firme. A resposta veio com um timbre que parecia deslocado, como se fosse alguém falando de dentro de um tubo ou debaixo d'água. A sala 04 não é para nós. Eu apertei o botão com mais força. Identifique-se imediatamente. Silêncio. Depois, a respiração voltou. Só que dessa vez, ela parecia atrás de mim. Não no rádio. Eu me virei devagar, suando frio. A sala estava vazia. Mas por um instante, só um, eu juro que vi, refleto no vidro da janela, uma sombra passar atrás de mim. Rápida. Altura de um adulto. Movimento intencional. Como se estivesse indo em direção ao corredor da sala 04. E foi ali que eu entendi. Essa noite não ia ser só sobre câmeras ou portas. O shopping inteiro tinha memórias, e elas estavam acordando. Eu não sei exatamente quando percebi que algo estava errado naquela sala. Talvez tenha sido quando notei que nenhuma das telas tinha bordas modernas. Todas pareciam antigas, pesadas, com aqueles tubos levemente curvos que eu via quando era criança. Ou talvez tenha sido quando o ar ao meu redor ficou mais frio do que o corredor inteiro, como se a sala respirasse sozinha e puxasse o calor para dentro dela. Mas o momento exato em que tudo virou foi quando eu olhei para a tela número 7.
Eu juro que reconheci aquele corredor. Não era o corredor do shopping de agora. Era o corredor de antes. Antes da reforma de 2009. Eu sabia porque meu irmão trabalhava ali. Eu ia buscá-lo às vezes depois da escola. O azulejo era diferente, as luminárias eram outras, até a pintura das paredes. Aquele bege morto, horroroso, que o shopping tirou anos atrás, estava ali, exatamente igual. Só que não era só isso. No fundo do corredor, lá na imagem antiga, havia alguém parado. Uma silhueta, inclinada, como se estivesse tentando entender quem estava olhando para ela. Eu me aproximei da tela por instinto, mesmo com o corpo gritando para não fazer isso. A imagem era granulada, quase suja, como se tivesse sido gravada em uma câmera que não deveria mais existir. A silhueta deu um passo, e então outro. E eu senti, não pensei, senti, que ela não estava vindo no corredor da imagem. Ela estava vindo na direção de quem assistia, de mim. Toquei na lateral da tela, tentando entender se aquilo era um vídeo gravado, uma falha, qualquer coisa. A textura do monitor pareceu estranhamente áspera, como se estivesse coberta de poeira velha demais para ser daquela noite. E foi aí, exatamente aí, que algo aconteceu. A silhueta parou de andar, mas não porque decidiu parar. Ela parou porque se aproximou da câmera, e seus olhos, mesmo na imagem borrada, mesmo no ruído eletrificado, eram olhos que reconheciam, olhos que viam. Meu coração disparou. E por alguns segundos eu fiquei imóvel, como se o monitor estivesse segurando meu corpo pelo estômago. A figura aproximou o rosto da lente, o suficiente para toda a tela virar uma mancha escura e indefinida. E, no meio daquela escuridão, um ponto acendeu. Um ponto vermelho, como uma luz de gravação, mas piscando, devagar, lento, como um aviso. E então, as outras telas começaram a mudar sozinhas. A 1 mostrou uma praça de alimentação que não existe desde 2003. A 4 mostrou a antiga loja de jogos, aquela que fechou depois do incêndio. A 9, a 9 mostrou um Papai Noel antigo, sentado no trono vermelho, exatamente como os funcionários falaram. Só que ele não estava posando. Ele não estava sorrindo. Ele estava olhando para a câmera como quem olha para alguém que acabou de entrar no quarto sem bater na porta. O rosto dele não fazia sentido. Era rígido, quase de cera, mas ao mesmo tempo vivo. E ele pisca, claramente, deliberadamente, devagar. Foi nesse exato momento que algo vibrou no meu bolso. Quase morri do coração. Tirei o rádio e a interferência veio forte, agressiva, cortando o ar da sala com um chiado que machucou o ouvido. Ei, só estática. Quem está na sala 04? Outra voz entrou, mas tão distorcida que parecia falar de dentro de um lugar oco. Repete, aqui é o Bruno, respondi, tentando manter a calma, mas minha voz tremeu. Silêncio, nem respiração, nem estalo, nada. E então, vindo do rádio, uma voz que não era de ninguém da equipe. Uma voz baixa demais, arranhada demais, como se tivesse sido puxada de um lugar onde o som não sabe como sair. Você não devia estar aí. Eu congelei. A sala parecia encolher ao meu redor, como se as paredes estivessem se aproximando. A escuridão dentro da porta aberta atrás de mim ficou mais densa, mais pesada. Senti um arrepio subir pelas costas, rígido, quase doloroso. Olhei novamente para a tela número 7. A silhueta não estava mais ali. Nada. Corredor vazio. Então, para onde ela foi? Engoli seco. E foi aí que percebi algo que me fez quase tropeçar. A câmera mostrava exatamente o corredor onde eu estava. O mesmo chão. A mesma fileira de luzes brancas. A mesma parede de vidro com as decorações de Natal refletindo em vermelho. Só que, na imagem, eu não estava lá. O corredor aparecia vazio, como se ninguém estivesse nele. Eu olhei ao redor, confirmando que eu existia ali, que eu estava em pé naquele corredor. Mas o monitor insistia, vazio, silencioso, desabitado. E então, meu sangue gelou, porque na imagem, devagar, muito devagar, uma mão apareceu no canto do quadro. Não era a minha. Era uma mão cinzenta, fina demais,
comprida demais, e tocava exatamente o lugar onde a porta da sala 04 estaria. A mesma posição onde eu estava parado na vida real. A mão apertou a beirada da porta e puxou. A porta da imagem abriu um pouco mais. E atrás dela surgiu aquele rosto. O mesmo rosto que eu tinha visto minutos atrás no fundo do monitor. A mesma figura que caminhava no corredor antigo. Agora, ela estava ali, no presente, no meu corredor, só que só na tela. A câmera mostrava coisas saindo da sala, mas na minha realidade, a sala continuava vazia, ou parecia vazia. Eu dei um passo para trás, sem tirar os olhos da tela. E foi nesse instante que a figura na imagem virou a cabeça para o lado, como quem tenta ouvir algo, como quem percebe um som fora da imagem. E então ela olhou diretamente para mim. Não para a câmera, para mim, de dentro do monitor. E sorriu. E o sorriso não era humano, não era natural. Era como se o rosto tivesse sido forçado a fazer aquilo. Eu senti meu coração bater tão forte que parecia que ia quebrar minha camisa por dentro. A figura ergueu a mão, aquela mão cinzenta absurda, e fez um gesto que eu nunca vou esquecer. Ela bateu no vídeo da tela. Toque. Um único som. Mas eu ouvi aqui fora, no mundo real, atrás de mim. Alguém bateu na porta da sala 04, e eu não tinha deixado ninguém entrar. Respirei fundo, muito fundo, e virei devagar, sabendo que não ia gostar do que veria. A porta estava mais aberta do que antes, e dentro, a escuridão parecia respirar. E foi aí que eu percebi. A sala 04 não estava mostrando o passado. Ela não estava mostrando o presente. Ela estava mostrando o que queria que eu visse. E o que estava dentro dela estava começando a querer sair. Eu ainda estava parado no corredor quando percebi que não tinha respirado direito nos últimos segundos. É como se o ar daquela ala do shopping ficasse mais pesado, mas não por medo. Era outra coisa. Uma sensação de que eu estava entrando num lugar que não queria ser lembrado. Fechei a porta da sala 04, ou tentei. Ela simplesmente não travava. Girei a maçaneta, apertei o trinco, empurrei com força, nada. O mecanismo parecia solto, como se alguém tivesse tirado a trava interna de propósito. Foi ali que comecei a entender que essa sala não era só para constar no mapa. Ela estava ativa de algum jeito, e alguém a usava. Decidi voltar até o quadro elétrico. Talvez aquela sala estivesse ligada em outro circuito, um escondido, um antigo, algo que nunca foi removido quando o shopping passou por reformas. Mas quanto mais eu andava pelo corredor, mais eu tinha a impressão de que as luzes estavam erradas. Assim que virei à direita, a luz da primeira luminária piscou. Só uma. E eu sei que parece clichê, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ela piscou devagar, como se estivesse me acompanhando, até estabilizar de novo. Eu pensei em ignorar, mas quando a segunda luminária piscou na mesma velocidade, senti um frio no estômago. Era o mesmo padrão das telas da sala 04. Um atraso de um segundo, uma oscilação leve e depois um silêncio que parecia olhar de volta para mim. Continuei andando. A sala do quadro elétrico ficava logo depois da área dos funcionários, onde o corredor virava para a ala administrativa. E ali o shopping parecia outro lugar. A música natalina não chegava, o ar-condicionado não fazia barulho, e nem mesmo o som distante da limpeza ecoava. Parecia que eu tinha entrado num ponto morto do prédio, como se o shopping tivesse zonas adormecidas. Cheguei no painel. Abri. Vários disjuntores com etiquetas antigas, escritas à mão, desgastadas. Mas uma coisa me chamou a atenção imediatamente. Circuito C04, não alterar. A tinta estava desbotada, mas o aviso ainda era claro. Segurei a lanterna com mais firmeza e segui o fio visualmente, tentando entender de onde ele vinha. E descobri algo que ninguém tinha mencionado no treinamento. O circuito da sala 04 não estava ligado ao grupo principal do shopping. Ele vinha por uma caixa lateral mais antiga, com parafusos ferrujados, fiação revestida de tecido. Tipo de instalação que você só encontra em prédios dos anos 80 ou 90. E o shopping não tinha mais nada daquela época. Tudo havia sido reformado, exceto a sala 04. Enquanto eu analisava isso, ouvi um som atrás de mim. Um tum seco, metálico.
e depois outro. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse usando botas antigas, gastas. Eu virei rápido, mas o corredor estava vazio. Pelo menos parecia vazio. Foi aí que percebi. Não era eco, não era estrutura, e não era o guarda da limpeza. Os passos vinham da sala 04. Mesmo àquela distância, eu conseguia sentir a vibração mínima no piso, o tipo de vibração que você só percebe quando presta muita atenção. Meu primeiro impulso foi fingir que não ouvi. O segundo foi mais forte. Eu precisava saber se alguém realmente estava usando aquela sala. Voltei pelo corredor, passo a passo, tentando não parecer apressado. E conforme eu me aproximava da porta entreaberta, percebi que havia algo novo ali dentro. A tela do centro, aquela que antes mostrava a loja dos anos 90, agora estava escura, completamente apagada. Mas enquanto me aproximava, a tela acendeu, sozinha. E o que apareceu não deveria existir. Não era uma câmera antiga. Não era um corredor reformado. Era a transmissão ao vivo do mesmo corredor onde eu estava. Eu me vi ali, parado, olhando para a porta da sala. Só que, na imagem, atrás de mim, bem no fim do corredor, havia alguém. Parecia uma pessoa. De pé, imóvel, silhueta masculina, roupa escura, cabeça levemente inclinada para o lado. Eu me virei instantaneamente. O corredor estava vazio. Voltei o olhar para a tela. A figura ainda estava lá, parada, imóvel, na mesma posição. Aquele tipo de coisa que faz seu coração bater na garganta e sua mente dizer você não viu isso, mesmo quando você sabe que viu. Dei um passo para dentro da sala. A figura na tela não se mexia, mas a câmera deu um leve zoom automático, como se estivesse ajustando o foco. Só que o circuito antigo dessa sala nem deveria ter zoom automático. Aproximei-me mais e percebi um detalhe que me fez gelar por completo. A silhueta não tinha sombra no chão. Nenhuma. Mas as luzes do shopping eram todas para baixo. Qualquer pessoa teria uma sombra. Mas aquela coisa não tinha. Foi aí que a tela da esquerda acendeu também. E nela, a figura estava mais perto, uns 5 metros atrás de mim. Eu travei. Meu corpo não respondia. Era como se o ar do ambiente tivesse engrossado, prendendo meus movimentos. A tela da direita ligou logo depois. Dessa vez, a figura estava muito perto, uns 2 metros. Perto o suficiente para eu ver o contorno do rosto, ou a falta dele. Era como se alguém tivesse borrado a cabeça dela, apagado digitalmente. Não havia olhos, boca, nada. E eu juro, mesmo sem rosto, eu senti que aquilo estava olhando diretamente para mim. As lágrimas vieram sem motivo. Meu corpo inteiro tremia. E pela primeira vez naquela noite, não era adrenalina. Era pânico, puro. A tela central piscou. 1, 2 vezes. E então surgiu uma frase, escrita em uma tipografia antiga, como daqueles monitores de DOS. Você não deveria estar aqui. As luzes da sala piscaram junto com as telas. E então, bem atrás de mim, ouvi respiração. Uma respiração lenta, humana. Apenas 2 dedos de distância da minha nuca. Eu não tinha escolha. Corri. Disparei para fora da sala, puxei a porta com toda a força e a empurrei até bater, mesmo sabendo que não travava. Mas naquele momento nada fazia sentido. Eu só precisava colocar uma porta entre mim e aquilo. Quando eu finalmente olhei para o corredor, ele estava vazio. De novo, mas eu sabia, pela primeira vez naquela noite, que eu não estava sozinho naquele shopping. E pior, a sala 04 não mostrava imagens do passado. Ela mostrava o que ainda estava por vir. Eu não sei exatamente quando aquela noite começou a desandar de vez, mas olhando agora, com a cabeça mais fria, talvez tenha sido no exato instante em que eu decidi voltar para a sala 04. Como se eu tivesse cruzado uma linha invisível. Como se aquela sala estivesse esperando por mim. Depois que as luzes de todo o corredor voltaram ao normal. Como se nada tivesse acontecido, eu tentei me convencer que aquilo tudo tinha sido só uma oscilação, um defeito, algo banal. Mas a gente sempre sabe quando não é banal. Quando alguma coisa tenta parecer normal, mas não é.
Eu respirei fundo, peguei minha lanterna novamente e caminhei pelo corredor quase no automático. O som dos meus passos ecoava um pouco mais do que antes, como se o shopping estivesse mais oco, mais vazio, mais atento. Parei na frente da porta da sala 04. Entreaberta. De novo. Mas dessa vez, tinha um detalhe novo. Dessa vez, eu tinha certeza absoluta de que eu havia deixado a porta completamente fechada ao sair. Eu lembro do clique. Lembro do peso da porta fechando. Lembro da minha mão largando a maçaneta, como se eu estivesse me afastando de um bicho preso atrás de uma grade. E mesmo assim, lá estava ela, entreaberta, me chamando. Eu empurrei a porta com o indicador bem devagar. Ela abriu sem resistência, como se estivesse sendo puxada por dentro. E assim que eu pisei na sala, as telas começaram a ligar sozinhas, uma por uma, sem eu encostar no painel. Eu conheço aquelas telas, aquele sistema, aquele modelo. Elas não ligam sozinhas. Nunca. As imagens surgiram com um chiado baixo, como se estivessem sendo puxadas de algum lugar distante. Mais uma vez, o corredor antigo apareceu. Lojas que não existem mais, vitrines que eu só vi em fotos antigas, papel de parede desbotado, um estilo que o shopping abandonou há décadas. Aquilo não fazia sentido. E fazia menos sentido ainda quando eu percebi que todas as telas estavam sincronizadas, mostrando ângulos diferentes daquele mesmo corredor antigo, como se houvesse um circuito dedicado a um lugar que não existe mais. E então eu percebi outra coisa, algo mais sutil, algo que eu não tinha reparado antes. Na imagem, havia movimento. Primeiro, uma sombra, depois, outra, mas não eram sombras de pessoas andando. Não tinham altura de pessoas. Não tinham forma definida. Era como se fossem deslocamentos de luz. Como se o corredor antigo estivesse vivo, respirando, rearranjando-se sozinho, e a câmera estivesse captando que deveria existir ali em outro tempo. Ou em outra noite. O monitor central tremeu. A imagem oscilou. E então, ele apareceu. O Papai Noel. O mesmo das outras gravações impossíveis. O mesmo dos anos 90. O mesmo que sumiu depois de trabalhar exatamente um mês naquele shopping. Uma história que nenhum funcionário gosta de comentar. Ele estava no meio do corredor antigo, parado, de frente para a câmera. E só tinha uma diferença nessa gravação. Ele não estava imóvel. Ele não estava parado como um boneco velho. Ele estava virado de costas, como se soubesse que eu estava assistindo e estivesse se preparando para fazer alguma coisa. Eu não sei explicar a sensação, mas eu senti uma pressão no peito, como se aquilo fosse errado demais para acontecer, como se aquele monitor não fosse capaz de exibir o que estava tentando exibir. E então, ele começou a virar a cabeça, não o corpo, não os ombros, a cabeça, girando lentamente, como se os ossos fossem borracha, como se o mundo inteiro estivesse torcido ao redor dele. E quando finalmente o rosto dele ficou em perfil, as telas piscaram. Voltou a imagem do corredor antigo. Vazio. Silencioso. Sem ninguém. Eu dei um passo para trás, e aí percebi um detalhe que fez meu estômago gelar. O reflexo na tela da esquerda, que mostrava o mesmo lugar, o mesmo corredor, o mesmo vazio. Tinha algo diferente. No reflexo, na imagem que deveria ser idêntica às outras. Havia um rosto colado no canto da câmera. Um rosto barba branca. Chapéu vermelho. Olhos abertos demais. Ele estava olhando para mim, só que na tela errada. Como se tivesse escapado de uma gravação e estivesse procurando uma saída. Eu engoli seco. E o reflexo desapareceu. Ao mesmo tempo, a luz da sala 04 apagou. Total. Absoluta. Profunda. A única iluminação vinha das telas, e pela primeira vez naquela noite eu senti que alguma coisa estava atrás de mim. Não era imaginação, não era paranoia, não era medo de shopping vazio. Era presença, presença real, presença quente, como se alguém respirasse no meu cangote. Eu virei devagar, um movimento milimétrico. Nada, mas não era nada. Era pior. A escuridão estava mais densa perto da porta, como se houvesse uma forma ali, invisível, bloqueando a passagem. Eu senti meu coração atravessar a garganta.
E pela primeira vez desde que comecei a trabalhar nesses lugares estranhos, eu pensei em correr sem olhar para trás. Mas eu não corri. Eu voltei a olhar para as telas. E todas, absolutamente todas, estavam mostrando agora o mesmo corredor. Só que não era mais o antigo. Era o corredor onde eu estava. E na imagem mais próxima, lá no fundo, havia alguém entrando por aquela mesma sala. Alguém com um gorro vermelho e barba branca. E olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que eu estava assistindo ao vivo. Eu ouvi um som atrás de mim. Um passo, um arrastar. E eu travei. A imagem na tela aproximou. Ele deu outro passo. O som atrás de mim repetiu o mesmo passo, simultâneo, como se estivesse sincronizado com a gravação. E foi nesse instante que eu percebi. Não era gravação. Era transmissão. Ao vivo. De um lugar onde ninguém deveria estar. As telas começaram a tremer, a sala vibrar, e a figura se aproximava cada vez mais perto da câmera, até que a mão dele apareceu na tela. Uma mão suja, de pele enrugada, tremendo, e lentamente ela tocou o visor do lado de dentro da imagem. Ao mesmo tempo, eu senti algo gelado tocar meu ombro. Eu não respirei. Eu não pensei. Eu não senti meu corpo. E então, a tela apagou. Todas apagaram. Silêncio. A sala ficou completamente escura. E uma única frase apareceu no monitor central, como se estivesse sendo digitada por alguém dentro do sistema. Você não deveria ter voltado. Eu recuei até bater na parede. E antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a porta da sala 04 bateu sozinha. Fechada. Trancada. Por dentro. E eu fiquei no escuro. Sem saber se estava sozinho. Ou não. Continua. Eu fiquei ali, parado naquela porta entreaberta, com a respiração presa, como se meus pulmões tivessem esquecido de trabalhar. A sala 04 estava completamente silenciosa, mas não era um silêncio normal. Era um silêncio denso, como se tivesse peso, como se ocupasse espaço. E quanto mais encarava aquela fresta escura, mais eu sentia que havia passado da metade do caminho, aquele ponto onde, mesmo que quisesse, eu já não podia voltar atrás. A imagem do Papai Noel dos anos 90 ainda pulsava na minha cabeça. Aquele rosto parado, aquele piscar impossível. E aquele momento, aquele segundo em que ele sumiu da tela como se tivesse dado um passo para fora dela. Eu não sei explicar, mas era como se eu estivesse prestes a descobrir algo que não era para ser descoberto. Respirei fundo. Empurrei a porta. A luz fria da sala piscou 2 vezes antes de acender por completo. As telas continuavam lá, empilhadas, empilhadas de um jeito bagunçado, quase como um altar improvisado de tecnologia velha. E todas elas, todas, estavam ligadas, mesmo aquelas que, na noite anterior, estavam queimadas ou sem cabos. Na tela central, onde antes estava o Papai Noel, agora havia outra coisa. Um corredor, mas não um corredor do shopping atual. Era antigo, muito antigo. As paredes eram de um verde desbotado, aquele tom hospitalar dos anos 80. O piso era de ladrilho pequeno, amarelo e cinza, cheio de rachaduras. E lá no fundo, algo se movia. Eu me aproximei devagar, como se cada passo estivesse sendo pesado por alguém que não era eu. A imagem tremia, como se estivesse sendo transmitida do fundo de um túnel. E então, a silhueta apareceu. Alguém caminhando, andando lentamente, de costas para a câmera. Uma pessoa magra, usando algo parecido com um uniforme antigo de segurança. Meu corpo gelou. O uniforme era igual ao que eu estava usando. Não igual na cor. Não igual no corte. Igual. O mesmo modelo. O mesmo bolso no peito. O mesmo pet com bordas desgastadas no braço esquerdo. Eu parei de respirar. A figura, lá dentro do corredor antigo, continuou andando. Devagar. Metódica. Quase como se estivesse seguindo uma rotina. A minha rotina. Não. Eu sussurrei sem perceber. Não pode ser. A figura parou, bem no meio do corredor. E, devagar, virou o rosto para a câmera. Eu ainda não vi quem era. A tela escureceu tão rápido que eu achei que tinha imaginado. E então, uma por uma, as outras telas começaram a mudar. Primeiro, corredores vazios do shopping atual. Depois,
lojas fechadas que eu tinha passado horas antes. Depois, o estacionamento onde eu deixei meu carro. Até que, numa das telas mais baixas, eu vi algo que fez meu estômago virar. Eu, caminhando pelo shopping. Mas não ao vivo. Pelo menos, não parecia ao vivo. Porque eu me vi entrando na área de serviço antes de entrar. Me vi parando no corredor antes de parar. Me vi olhando para a porta da sala 04 antes de olhar. Era como se as câmeras estivessem adiantadas, mostrando o que eu ia fazer, segundos antes de eu fazer. Eu recuei 2 passos. Minha mão começou a tremer. Cada tela piscava uma versão diferente de mim andando pelo shopping, em tempos diferentes, em ângulos diferentes, como se estivesse sendo observado por algo que tinha acesso não só ao que eu fazia, mas ao que eu ainda ia fazer. E então, a tela central reacendeu. E lá estava ele, o corredor antigo, a figura magra, o uniforme igual ao meu. Mas agora, ele estava mais perto, muito mais perto. Eu conseguia ver o rosto. E era o meu. Não exatamente o meu rosto de agora. Era como se fosse uma versão gasta de mim. Mais pálida, mais cansada, mais vazia. O outro eu encarou diretamente a câmera. E a expressão dele não tinha nada de humano. Os olhos estavam abertos demais. O sorriso era pequeno, quase imperceptível, mas extremamente errado. E quando ele deu um passo para frente, a imagem tremeu. O som estalou. A luz piscou. E eu senti a temperatura cair na sala, como se todo o ar tivesse sido roubado de uma vez. Eu fui para trás instintivamente, batendo a mão na porta. O outro eu, na tela, inclinou a cabeça como se estivesse observando a minha reação, como se soubesse que tinha me assustado. Depois, ele levantou a mão, devagar, na mesma velocidade que eu levantaria, e apontou para mim. Na mesma hora, eu senti algo atrás da porta. Um peso, como se alguém estivesse do outro lado, prestes a empurrar. Eu não fui corajoso. Eu não tentei entender. Eu corri. Saí da sala 04 tropeçando. Quase caí no chão. Ouvi algo bater na porta atrás de mim. Algo leve, como uma palma encostando na madeira. E isso foi suficiente para fazer minhas pernas dispararem sozinhas. Os corredores pareciam mais longos do que antes. As luzes piscavam como se estivessem rindo da minha pressa. E em cada tela que eu passava, mesmo desligadas, eu achava que via meu reflexo atrasado ou adiantado. Quando finalmente cheguei no escritório principal, fechei a porta, virei a chave e fiquei parado ali, com as costas encostadas na madeira, tentando respirar de novo. E foi só quando meu coração finalmente desacelerou que eu percebi uma coisa. No meu bolso tinha algo que não estava lá antes. Uma chave, velha, pesada, com o número 04 gravado nela. Eu nunca peguei essa chave. Eu juro que não peguei. Mas naquele momento eu entendi. A sala 04 não estava mostrando o passado. Ela não estava mostrando o presente. E talvez não estivesse mostrando o futuro. Ela estava mostrando o que acontece com quem vigia o que não deveria ser vigiado. E, de algum jeito, ela já me colocou na lista. Eu não voltei lá desde então, mas a chave continua comigo. E cada vez que eu olho para ela, eu sinto como se estivesse sendo observado, como se o outro eu estivesse só esperando a próxima chance. E eu sei que ele está mais perto do que parece, porque hoje, quando eu passei em frente ao espelho da minha casa, por um segundo, só um segundo, o meu reflexo não se mexeu junto comigo.